This call is now being recorded. Boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que é uma grande alegria nós estarmos na tarde de hoje conversando sobre formação permanente de professores. Quero começar agradecendo, então, aos colegas da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, agradecer de modo especial à professora Fernanda pelo convite carinhoso de sempre. É sempre uma alegria podermos juntos pensar um pouco sobre os desafios da formação docente, sobre os desafios da formação do professorado. Então, muito obrigado. É uma alegria estar com vocês, então, na primeira jornada de educação profissional e tecnológica, pensando um pouquinho sobre a formação de professores num momento histórico tão delicado, num momento tão delicado para nós professores, organizarmos nossos fazeres num contexto de pandemia, num contexto de desvalorização do magistério extremo, num contexto de desestabilização de muitos colegas pela lógica que nós estamos vivendo. Então, agradeço o convite, será um desafio pensarmos juntos sobre isso. É um desafio também organizar uma conversa, um momento de interlocução, estando em pandemia, estando dentro de casa, talvez em isolamento, talvez vocês escutem algum barulho de alarme, talvez vocês escutem algum cachorro, talvez vocês tenham algum ruído, enfim, algo possa prejudicar um pouco a nossa interação, mas são os tempos que nós estamos vivendo. Então, estamos num processo de adaptação e de aprendizagem também à docência remota, à interação virtual, que tem elementos positivos e elementos negativos, como tudo que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, deixo meu obrigado e meu carinho aos organizadores. É uma alegria estar aqui com vocês, então. Bem, denominei a nossa conversa, e eu estou chamando de conversa mesmo nós não estando presencialmente, estando ao vivo a nossa interlocução, e mesmo sabendo que as perguntas não serão síncronas, porque a ideia desse momento é que ele possa gerar interações futuras, gerar trocas, enfim, gerar momentos de construção compartilhada de conhecimentos. Então, intitulei essa nossa conversa de formação permanente do professorado, ponderações recentes. Eu sou, então, Vantoir, sou docente do Instituto Federal Farroupilha, sou pedagogo de formação inicial, tenho especialização em educação especial altas habilidades, mestrado em educação, doutorado em educação pela Universidade Federal de Santa Maria, sou docente do campus Jaguari e tenho trabalhado com formação docente há algum tempo, pesquisado, escrito e me desafiado a pensar um pouco conjuntamente com outros interlocutores da formação docente na contemporaneidade. Tenho meu e-mail e tenho o nosso site, o site do nosso grupo de pesquisa, para quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, para quem quiser trocar algumas figurinhas, enfim, para quem quiser nos procurar, tem o nosso contato e o nosso site também para vocês poderem olhar um pouco das nossas produções, conhecer o nosso grupo, quem quiser estreitar um pouco os laços conosco, serão muito bem-vindos. Então, acho que isso está suficiente para nós começarmos a nossa interlocução e vamos adiante um pouquinho, então. Bom, eu demarco nessa primeira projeção de que essa conversa, de que esse momento, ele é uma tentativa de diálogo. Por que é uma tentativa de diálogo? Justamente por esses desafios que nós estamos vivendo do momento contemporâneo, eu preferia
certamente estar numa interação síncrona, numa interação direta com vocês, mas isso não está sendo possível pelo formato da nossa organização, então trouxe outros elementos, outras possibilidades para que nós pudéssemos tentar articular esse diálogo em outros momentos. Então, mas também chamo de uma tentativa de diálogo porque sempre que a gente estabelece uma lógica de conversa, uma lógica de construção de conhecimento, ela é um processo ela é uma linha de conhecimento que se estabelece que nós tentamos nos aproximar, então, dos nossos interlocutores e tentar estabelecer uma lógica de raciocínio, uma lógica de construção de conhecimentos, e essa lógica é um pouco que a gente vai tentar conversar hoje. Então, fiquem à vontade para nos procurar em momento posterior, para entrar em contato, para nos mandarem dúvidas, questionamentos, enfim, para nos trazerem outros elementos em momento posterior. Então, termino esse nosso momento de uma tentativa de diálogo, de uma tentativa de construção virtual de conhecimentos. Então, antes de nós começarmos propriamente antes de nós mergulharmos, vamos dizer assim, na nossa fala, eu faço questão de demarcar alguns interlocutores da formação permanente do professorado que me ajudaram a organizar essa linha de raciocínio. Então, começa com o nosso grande Paulo Freire, demarcando a sua importância histórica e a sua importância para nós pensarmos a docência como uma necessidade contemporânea que precisa ser revisitada, que precisa ser reconhecida e que precisa ser valorada. Então, esse é o primeiro material, essa primeira obra que eu demarco aqui, Pedagogia da Autonomia, que é um dos livros reconhecidos e um dos livros importantes do nosso grande Paulo Freire, né? Ele dispensa apresentações, então ele é um dos nossos interlocutores desta fala. Na sequência eu trago uma obra do professor Francisco Imberno. Ele tem várias obras nesta temática, mas trago essa em especial, uma obra muito leve, muito interessante para quem começa a organizar programas de formação permanente, que é, como o próprio título já diz, Formação Permanente do Professorado, Novas Tendências. Trago aqui também 2 escritos nossos. O primeiro deles, Formação de Professores em Tempos de Incerteza. Essa é uma obra que organizei em conjunto com a professora Valesca Fortes de Oliveira, minha orientadora de mestrado e doutorado. Nessa obra nós temos alguns textos de pesquisadores brasileiros que têm olhado um pouco para a formação docente. Essa é uma obra que nós organizamos, então, em conjunto, tentando trazer um pouco desses movimentos necessários para a docência em tempos tão sombrios, em tempos tão inseguros como nós temos vivido, e fazemos algumas provocações, alguns apontamentos a partir da nossa percepção das necessidades de ressignificarmos a docência. Na sequência, uma obra que foi organizada e chegou a público este ano. Ela se chama Formação Docente e Praxis na Educação Profissional e Tecnológica. Eu tive como parceiros de organização o professor Ricardo Rodrigues e o professor Francisco Chagas, ambos professores do Profept. Profept é o nosso programa de pós-graduação em rede, o nosso programa de mestrado da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Nós trabalhamos ambos neste programa e temos nos desafiado a olhar a formação de profissionais da educação profissional e tecnológica, e esse livro conta com a colaboração de pesquisadores de toda a rede federal, de variados estados do país estão conosco nessa obra e nessa empreitada.
Essa obra está disponível gratuitamente para download no site da Editora Brasil Publish, então tem o link no nosso site também, para quem quiser conhecer um pouco da nossa produção. Então, trago aqui também porque alguns dos conceitos que trabalharemos aqui virá de um capítulo que temos dentro dessa obra. Na sequência, demarco alguns interlocutores que acredito bem importantes para o nosso momento contemporâneo. Rodolfo Ferreira, com a obra Entre o Sagrado e o Profano, onde ele analisa as representações simbólicas do professor ao longo dos tempos. Ele olha nessa obra, especialmente na mídia jornalística, como o professor é representado e os processos de valoração da docência. Recomendo essa obra para tentar compreender um pouco o tempo vivido. Trago ainda um clássico, Experiência e Educação, do professor John Dewey. Vai nos ajudar um pouco nessa obra a pensarmos o que realmente é experiência, como é que nós construímos a nossa experiência, os nossos saberes nesta obra. Então, recomendo essa obra também como um elemento importante da nossa formação. Na sequência, a obra Análise de Práticas e de Necessidades de Formação, da professora Ângela Rodrigues. Nessa obra ela nos ajuda a compreender que nem tudo que nós gostamos é uma necessidade de formação. Então, me parece bem oportuno nós compreendermos, especialmente os gestores, de que nem sempre o que os nossos docentes, o que os nossos servidores gostam, é o que eles precisam para qualificar o seu fazer. E nem sempre o que os gestores acreditam que é uma necessidade do seu corpo docente realmente o é. Então, também é uma obra bem importante de nós nos aproximarmos. E, por fim, a obra Saberes Pedagógicos e Atividade Docente, da Selma Pimenta, especialmente para nós pensarmos um pouco sobre a identidade dos docentes na contemporaneidade. Então, demarco alguns dos interlocutores que estarão conosco nessa nossa jornada. Bom, queria começar a nossa conversa demarcando que é impossível nós falarmos de formação docente sem compreender que os docentes têm uma identidade docente e que essa identidade precisa ser compreendida como uma identidade mutável, como uma identidade que vai se estabelecendo, que vai se construindo ao longo do tempo e que não é estanque. E, portanto, esse sujeito vai modificando essa sua forma de conceber-se e de conceber a sua docência. Também é importante que se compreenda a identidade docente como histórica e situada num determinado momento histórico. Então, me perdoem aqui a redundância, mas é preciso compreender a identidade docente, a identidade de um docente num determinado momento histórico. É diferente nós nos compreendermos em épocas de pandemia, é diferente nós compreendermos a identidade docente na década de 40, é diferente nós compreendermos os docentes no momento de valorização ou no momento de desestímulo, de sofrimento, de baixos salários, de perseguição. Então, são momentos históricos diferentes que os docentes acabam vivendo e, portanto, eles constroem diferentes identidades. Então, acho que aqui o primeiro elemento importante de nós termos a nossa conversa, de nós nos compreendermos, é que a identidade dos professores é um elemento mutante, ele não é um elemento estático. Nós vamos construindo a nossa identidade docente ao longo dos tempos e vamos modificando essa nossa percepção de docência a partir dos desafios, vou chamar de desafios aqui, encontrados na nossa profissão.
Então, me parece que essa é uma demarcação importante. Nós vamos nos construindo e podemos ir modificando a nossa forma de conceber a docência ao longo dos tempos. Bom, ainda a Pimenta vai nos dizer, então, a identidade dos docentes como uma identidade que se constrói, mas ela se constrói a partir de algumas coisas. A partir das significações sociais da profissão, ou seja, como nós somos percebidos pela sociedade, a partir da revisão das tradições das nossas sociedades, a partir dos significados que a sociedade estabelece sobre o ser docente, nós também vamos modificando a nossa identidade, nós também vamos modificando a nossa compreensão da nossa docência, nossa compreensão do nosso percurso histórico. Então, também um elemento importante para nós irmos percebendo a construção identitária do professor. Bom, a partir da obra citada anteriormente, Pedagogia da Autonomia, nós tomamos consciência de que ensinar vai exigir alguns saberes. E esses saberes são imprescindíveis para que nós consigamos desenvolver uma docência com significação, com sentido, e que realmente ela possa causar mudança no aprendizado, no desenvolvimento dos nossos educandos. Então, Freire nos traz alguns elementos que me parece que são bastante oportunos de nós retomarmos neste momento. O primeiro saber necessário à docência que o Freire nos traz é saber pesquisar. Pesquisar aqui entendido como o processo de busca, de desejo constante pelo conhecimento, como desejo constante pela mudança, como desejo de construção de conhecimentos. Então, aqui é a primeira demarcação dele. Na sequência, ele vai nos dizer que não há docência sem escuta. Como pode um professor tentar desenvolver uma docência com significado sem escutar os seus educandos, sem escutar a sua comunidade, sem escutar os seus pares? Então, esse é um segundo elemento que nos traz. Na sequência, ele nos demarca a ideia do bom senso. Bom senso como uma característica importante no sentido das ponderações. Um professor que consegue ponderar entre extremos, entre necessidades, entre urgências ou não urgências. Então, esse é um saber necessário ao professor contemporâneo que o Freire nos traz. Na sequência, ele nos traz, então, a necessidade da curiosidade. Curiosidade como um ato de tentativa de mudança, de mais construção de conhecimento, de melhoria, de qualificação constante. Mas essa curiosidade sem método, sem sistematização, de nada ela adianta. Então, por isso que ele vai vai na sequência trazer a rigorosidade metódica. O que é a rigorosidade metódica? É método, é sistematização sobre as minhas dúvidas, e quando se fala em dúvidas, aqui é sobre como o nosso educando aprende, sobre como qualificar o nosso processo de ensino, sobre como tentar modificar o meu fazer para que a cada dia mais educandos aprendam. Então, este deve ser o grande dilema do educador contemporâneo. O que eu posso fazer para que a cada dia mais alunos aprendam? Eu gosto de pensar a tarefa do professor contemporâneo não como uma tarefa de ensino, mas como um desejo incessante para que o maior número possível de alunos aprendam constantemente. Então, não gosto de pensar o professor como um sujeito ensinante. Gosto de pensar o docente como alguém que se desafia constantemente para que o maior número possível de educandos aprendam. Na sequência, ele nos traz alegria e esperança. Como ensinar sem alegria?
como ensinar sem esperança, como ensinar sem o desejo de construirmos pessoas melhores, espaços melhores, lugares melhores, sem estarmos felizes com o que fazemos. Aqui Freire nos concatena os saberes para o magistério com a vida do professor. Como se constrói uma docência sem que estejamos felizes, sem que estejamos bem conosco, sem que estejamos felizes com a sociedade que estamos construindo, com o salário que estamos recebendo, e aí posteriormente ele vai nos falar de valoração do magistério e de luta por um magistério diferente. Bem, o que ele está demarcando com isso? Ele está demarcando que nós podemos divergir do reconhecimento social que nós temos da nossa profissão, mas nem por isso nós podemos deixar de estar felizes com o que nós fazemos, mas é felizes buscando a mudança, é felizes buscando a intervenção, é felizes conscientizando de que uma sociedade consciente não se faz sem bons profissionais da educação. E bons profissionais da educação passam pelo reconhecimento social, isso inclui salário da profissão. Então, professores que não são valorizados pelos seus governantes devem sim buscar reconhecimento, buscar qualificação e mostrar para a sociedade de que esta forma de compreensão da docência não é a necessidade da nossa sociedade contemporânea. Na sequência, então, aceitação do novo. Como assim aceitação do novo? Aceitação de que conhecimentos novos vão se agregando ao nosso fazer e de que nós aprendemos constantemente, de que o conhecimento é mutável e, portanto, o conhecimento mutável se ressignifica e nós passamos a observar os fenômenos de formas diferentes. Portanto, é preciso admitir que o nosso conhecimento é falível, que o nosso conhecimento é histórico, a ciência evolui e, portanto, evoluem os conhecimentos e o novo vem nos trazer isso. E aí a gente retoma aquele primeiro saber que ele nos trouxe. Quando nós pesquisamos sobre os conteúdos, sobre os saberes, mas também sobre as aprendizagens dos nossos estudantes, nós vamos observando que o que nós compreendemos como um conhecimento historicamente verdadeiro hoje, amanhã será diferente. Amanhã poderá não ser mais o mesmo. E o mesmo vale para a nossa compreensão sobre a aprendizagem dos nossos estudantes. Em determinado momento histórico, nós entendemos que a aprendizagem acontece de uma determinada forma. Com o passar do tempo, nós começamos a perceber que determinadas mudanças dos nossos fazeres causam mais ou menos aprendizagens. Então, o novo é importante dele ser aceito pelo docente, sempre, obviamente, amparado na ciência e não no senso comum. Bom, para que saibamos ensinar, Freire nos diz que também é necessário intervenção no mundo. E aí, percebam que esses saberes se costuram, se interconectam entre si. Como construir conhecimento? Com rigor, com aceitação do novo, com conhecimento científico, se eu pego este meu conhecimento e não o utilizo para a mudança da sociedade que está posta, do mundo que nós temos. Então, o conhecimento precisa servir para qualificar a vida das pessoas, para modificar as realidades, para modificar a vida dos nossos educandos e a nossa própria vida. Então, intervindo no mundo, contribuindo com a realidade. Isso é engajamento político, isso é intervenção na sociedade, mudando leis também, estimulando os nossos governantes para que eles compreendam as necessidades da vida social e dos nossos educandos. Então, também um saber bastante importante, demarcado pelo Freire, da necessidade de intervenção no mundo.
Da mesma forma, ele nos fala sobre a reflexão sobre a prática. O docente que não consegue repensar o seu fazer, ou pelo menos pensar sobre o seu fazer, sobre a sua ação, vai ter dificuldade de qualificar o próprio fazer. O Dewey vai ir num caminho muito parecido e ele nos pergunta: nós temos 50 anos de experiência ou nós temos 50 anos repetidos em um? Do que ambos estão falando? O saber da experiência só se constrói quando nós conseguimos parar e refletir sobre o que nós fazemos, significar o que nós estamos fazendo. Bem, é possível significar o que nós estamos fazendo com um docente que tem 60 horas de trabalho e que faz isso não porque quer, mas porque nós não temos reconhecimento social e temos que trabalhar 60 horas para podermos sobreviver. Me compadeço dos colegas que vivem esta realidade e digo, não podemos aceitar que um docente tenha que trabalhar 60 horas para poder sobreviver. Por que nós precisamos fazer isso? Nós precisamos fazer isso porque nós não temos reconhecimento social. Então, como é que um docente que trabalha 60 horas vai refletir sobre o seu fazer? Fiquemos felizes se ele conseguir planejar e desenvolver alguma aula com qualidade. Por quê? Porque nós os obrigamos a terem rotinas a cada dia mais assoberbadas, onde se torna a cada dia mais difícil dele poder pensar e qualificar o seu fazer. Do mesmo modo, Freire nos ensina que nós precisamos rejeitar toda e qualquer forma de discriminação. Bem, aqui nós não precisamos nem observar, então, a ideia do próprio docente discriminar ou fazer qualquer ato de exclusão. O docente é o sujeito que vai problematizar a sociedade vivida, que vai questionar toda e qualquer forma de discriminação, de preconceito. E por isso, nós precisamos estar constantemente atentos ao vivido, atentos à sociedade posta. Por quê? Porque, como nos ensina Giddens, para que deixemos de ser preconceituosos, é preciso que nós nos aceitemos e compreendamos que nós também temos preconceitos. A partir do momento que entendemos os nossos preconceitos, passamos a olhar para a nossa própria prática, para o nosso próprio fazer e repensamos o vivido e repensamos a nossa vida. Bom, ainda Freire nos fala do comprometimento. Como eu intervenho no mundo, como eu intervenho na sociedade, como eu modifico, como eu pesquiso se eu sou comprometido com o meu fazer. Comprometimento é comprometimento com a docência, é comprometimento com a vida das pessoas. Na sequência, temos a ideia da disponibilidade para o diálogo. Quem escuta, quem sabe escutar, vai se colocar na possibilidade também de ouvinte. Diálogo significa diálogos, ou seja, é preciso duas logos em interação. E é por isso a dificuldade que eu tive aqui de organizar um processo dialógico, um processo de diálogo, mesmo que eu pense que nós vamos interagir em um momento posterior. Por quê? Porque a ideia é que nós pudéssemos estabelecer o confronto entre duas logos, entre duas formas de pensar. Então, Paulo Freire coloca aqui a ideia da imprescindibilidade do diálogo como um elemento inerente e imprescindível a todo educador. Ainda nos traz a consciência do inacabamento. Por que a ideia da consciência do inacabamento? Porque um educador que se compreende inacabado, aceita que pode ter um conhecimento que precise ser revisto e aceita que o outro também tem saberes, que o outro também tem conhecimentos e, portanto, está disposto a aprender com o outro, está disposto a reconstruir-se constantemente. Na sequência, ele nos traz a importância da defesa dos direitos dos educadores. Os educadores
não podem aceitar que seus direitos sejam violados, que seus direitos historicamente construídos sejam deturpados, sejam destruídos por governantes ou por quaisquer pessoas. Então, educadores univos e buscai a sociedade desejada, o reconhecimento desejado e, inclusive, os salários merecidos. Educadores precisam ser reconhecidos socialmente, pois são responsáveis pelos processos de construção dos trajetos formativos do grande número de pessoas da nossa sociedade. Então, esses educadores precisam ter muito cuidado com a própria formação e com a formação dos seus educandos. Na sequência, respeito aos saberes dos educandos, que nós já trabalhamos anteriormente. É preciso, então, ter a consciência do próprio inacabamento e, quando se compreende que somos inacabados, se compreende que o outro também contribui com o meu processo formativo e, portanto, eu o respeito, eu dialogo com o outro, eu aceito a opinião do outro para que eu possa reconstruir o meu próprio fazer. Na sequência, temos então a ideia da tomada consciente de decisões. O professor precisa saber por que é que ele trabalha, por que é que ele organiza o seu fazer da forma como ele organiza. Isso passa pelo planejamento, isso passa pelo objetivo. Montessori nos ensina no seu escrito Escrever é Preciso, que a quem não sabe, que quem não tem um objetivo para o seu fazer, qualquer caminho e qualquer resultado serve. Por isso a responsabilidade do nosso fazer. Nós precisamos ter um objetivo com a aula que nós estamos organizando, com o fazer que nós estamos organizando, porque quando temos um objetivo, sabemos onde queremos chegar, sabemos o que estamos querendo construir. E aqui eu conecto isso diretamente com a ideia do planejamento do professor. Um professor que não planeja o seu fazer, não sabe onde quer chegar. E se não sabe onde quer chegar, qualquer caminho realmente serve, qualquer resultado realmente serve, e então nós não temos como argumentar, justificar o que nós estamos fazendo. Então, esses são elementos que estão diretamente ligados ao nosso fazer. Na sequência, a ideia de que a convicção de que mudar é possível. E é mudar a nós mesmos, é mudar a sociedade, é mudar o nosso fazer, é mudar o outro, mas especialmente mudar a si mesmo. É compreender que nossa identidade é mutante e o nosso processo de construção também é mutante. E por fim, e não menos importante, querer bem aos educandos. E querer bem não é necessariamente ser amiguinho, não é necessariamente dizer que tudo que os educandos fazem é lindo, é ótimo, é bem feito. Não. Querer bem é cuidar, querer bem é ter zelo, querer bem é ter amor aos nossos educandos e ao nosso fazer. Então, passamos para o próximo ponto da nossa conversa. Nós trazemos aqui, então, alguns balizadores da nossa conversa. O primeiro deles, a formação inicial, a formação continuada e a formação permanente. E vamos passar por eles na sequência. Bom, a nossa querida Maria Isabel da Cunha nos ajuda a compreender que a formação inicial são os processos institucionais de formação que geram uma licença para o seu exercício e o seu reconhecimento legal e público, ou seja, a nossa formação primeira que nos habilita para agir, para fazer alguma coisa. Então, primeira demarcação, formação inicial. Na sequência, nós temos o conceito de formação continuada. O que é a formação continuada? Bom, então ela é a formação que vai acontecer após a conclusão da formação inicial. Então, que ela vem no intuito de modificar, de qualificar, de aprofundar as coisas que nós fazemos. Ainda Cunha nos diz que a formação continuada ela pode acontecer por iniciativas individuais, aliás, por iniciativas instituídas num período de acompanhamento, num período que acompanha
o tempo profissional dos professores, e ele pode ser em diferentes formatos, ele pode ter diferentes organizações. Ela pode acontecer tanto a partir do interesse dos próprios professores, dos próprios envolvidos, como ela pode ser organizada a partir de programas institucionais de formação continuada. Ou seja, uma instituição, uma escola percebe que os seus professores estão com dificuldade de trabalhar com a violência, com a sexualidade. Então, ela organiza um programa para se fazer isso. Bom, Pereira ainda nos ajuda a compreender o conceito de formação continuada, a compreender a formação continuada. Pereira nos diz o seguinte, que, infelizmente, a formação continuada ou a formação contínua que nós conhecemos, ela se resume com muita frequência a ações isoladas, pontuais, de caráter eventual. Muitas vezes se trata muito mais de uma formação descontínua, pontual, do que propriamente de uma formação contínua, constante. Ele resume ela, então, a cursos de curta duração, a cursos de atualização, a cursos de aperfeiçoamento, ou até o que se chamou num determinado momento histórico de reciclagem. A Lei de Diretrizes e Bases caracteriza, inclusive, os cursos de pós-graduação como formação continuada. Se vocês buscarem, esse é um conceito que a Lei de Diretrizes e Bases traz para nós. Então, nos diz ainda o Pereira, de que não necessariamente estes cursos refletem as reais e necessidades formativas dos docentes. Então, esse é um elemento que ele demarca muito fortemente. E ele nos diz ainda, Pereira, de que muitas vezes estes cursos de formação continuada se resumem aos docentes colecionarem certificados para tentarem com isso aumentar percentuais ou cumprir horas que são obrigadas pelas coordenadorias, pelo poder público, sendo que muitas vezes estes cursos, até por não refletir as necessidades dos docentes, não melhoram e não qualificam a prática dos docentes. Aqui temos o cerne do processo de formação, seja continuada ou permanente. Qual é ele? O processo de formação precisa causar mudança, melhoria e qualificação no desempenho da minha função docente. E qual é essa mudança? A mudança tem que refletir nos processos de aprendizagem dos nossos estudantes. Se não causar qualificação no processo de aprender, nós não estamos conseguindo efetivar, de fato, um processo de formação continuada ou formação permanente. Mas percebam, formação continuada aqui, para esses autores, como uma demarcação pontual que vem para modificar uma necessidade dos sujeitos ou das instituições, mas de forma muito pontual. Formação permanente, então. A formação permanente precisa ser compreendida como uma mudança mais de longo prazo, como uma mudança que normalmente são organizadas pelos sujeitos ou pelas instituições, mas que elas não vêm de forma pontual, que elas vêm a longo prazo, que elas vêm constantemente para buscar mudança e qualificação, tanto identitária das instituições, como dos próprios sujeitos, dos próprios professores que estão lotados naquele espaço, naquele contexto. Eu trago aqui algumas teses que me ocorrem a partir dessas reflexões trazidas até o momento. A primeira delas é que se faz necessário nós recuperarmos ou ressignificarmos o simbolismo da docência e o protagonismo dos professores. Eu discuto isso de forma um pouco mais aprofundada no livro Formação de Professores em Tempos de Incerteza, no capítulo que escrevi lá, onde nós buscamos tentar compreender o docente como um sujeito que precisa estabelecer significados outros sobre a docência. Nós precisamos recuperar o nosso protagonismo, recuperar o nosso envolvimento e recuperarmos o nosso querer estar na docência. Então, essa é a primeira tese que nós gostaríamos de trazer aqui.
O segundo é que nós precisamos instituir programas de formação permanente e não continuados, não para resolver questões pontuais, mas com base nas necessidades das instituições e com base nas necessidades dos professores. Nós precisamos criar programas de acompanhamento nas nossas escolas e para os nossos professores, mas esses programas precisam ser constantes. Eles não podem ser necessidades pontuais criadas por mecanismos externos, por instituições que decidem o que as escolas precisam na sua formação permanente. Os professores têm que ser protagonistas da própria formação e têm que dizer para a coordenadoria regional: nós temos um programa de formação na nossa escola, mostrar esses programas, organizar programas realmente a partir das necessidades do seu contexto, a partir da necessidade da sua instituição. Por fim, nós precisamos criar mecanismo de acompanhamento das necessidades de formação de professores. Esse enfoque eu trago a partir, então, da professora Ângela Rodrigues, onde os próprios professores precisam criar mecanismos para acompanharem as suas dificuldades e o reflexo dessas dificuldades na aprendizagem dos seus estudantes. Como se faz isso? Os próprios docentes precisam ser protagonistas deste fazer e observarem os seus próprios processos de formação. Para isso, eles precisam estar dispostos. São os próprios docentes que precisam organizar e ser protagonistas do seu próprio fazer. E, por fim, nós precisamos desenvolver processos de colaboração. E aí eu trago aqui que é extremamente difícil nós falarmos em colaboração num momento histórico onde o capitalismo impera. A colaboração no capitalismo é uma contradição, nós poderíamos dizer até epistemológica. O capitalismo anseia, deseja pelo individualismo e não pela colaboração. E nós, enquanto educadores, precisamos, para que possamos ressignificar os nossos fazeres e ressignificar as nossas práticas, de ações mais humanizadoras, de ações que realmente nos aproximem dos nossos educandos e nos aproximem da sociedade vivida, rompendo com o individualismo e com o isolamento. Como faremos isso? Aprendendo a desenvolver ações de colaboração, ações conjuntas, ações concatenadas, aceitando e cuidando de si, mas também cuidando do outro. Muito obrigado. Espero que tenha conseguido fazer algumas provocações. Aguardo interações futuras de vocês. Foi um carinho muito grande, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quero deixar mais uma vez registrado o meu carinho, especialmente com a colega Fernanda, que trouxe o convite para nós estarmos aqui neste momento em conjunto. Muito, muito, muito obrigado.